Oi, eu sou Marina Oliveira e esse é o Cinematicamente Falando. E hoje eu estou aqui para falar sobre a parte 2 da última temporada de Sandman. E também para teorizar sobre o episódio extra que vai sair dia 31 desse mês, lá na Netflix. E é isso, vamos pro vídeo. Primeiro que eu gostaria de dizer que a parte 2 realmente está muito legal. E depois que eu vi um comentário muito interessante aqui no vídeo, eu acho que eu vou botar aqui o print do comentário se eu conseguir encontrar o comentário, me explicando que a série é muito mais sobre a filosofia que é passada, ou seja, sobre os ensinamentos e as falas dos personagens, e não apenas pelo que acontece durante a série, né? E realmente, assim, foi a partir desse comentário que eu comecei a prestar ainda mais atenção nessas partes que já eram partes que eu tinha notado e que eu gostava bastante, só que eu não tinha notado que era a parte central da série, entendeu? Enfim, eu gostei muito desse comentário, eu agradeço muito a todos vocês que comentam aqui, eu leio todos os comentários, ou quase todos, sempre que possível, mas eu adoro os comentários de vocês e muitos deles até me fazem mudar de opinião, às vezes assim, é uma série que eu não achava tão legal assim, passa a ser uma série muito melhor pra mim. Eu acho que foi uma coisa que me fez gostar bastante dessa segunda parte da segunda temporada, foi ter lido esse comentário e ter identificado que às vezes não é só sobre o que tá acontecendo na série, mas sim sobre esses ensinamentos que a gente tá vendo ali, aquelas filosofias que estão sendo passadas. Enfim, eu gostaria de falar agora um pouco sobre essa segunda parte. E tô aproveitando pra agradecer também a esse comentário, né? E bom, basicamente essa segunda parte foi assim, completamente diferente do que eu tinha imaginado. Primeiro que eu achei que ia ser uma luta entre a família do Sandman e as três bondosas, né? Eu achei que ia ser uma briga entre eles pra tentar salvar o irmão e não, basicamente todos os irmãos do Sandman aceitaram que ele vai morrer. Ninguém lutou pela vida do pobrezinho. E claro, eu super entenderia se isso viesse do destino, mas os demais eu achei que iriam lutar um pouco mais pra não rolar essa morte, né? Mas realmente ninguém se incomodou do irmão morrer. Nem mesmo os pais dele, né? Enfim, diga-se de passagem. Além disso, fui ludibriada quando eu vi aquela situação onde tinham vários destinos, né? E comecei a me iludir achando que ele sobreviveria e a gente viu no final que não foi bem assim. E pra ser sincera, foi depois de ver o Gilbert falando que tudo que o Sandman fez foi se sacrificar e que ele ressuscitar teria feito com que o sacrifício dele fosse invalidado, ali eu percebi que o Sandman não iria mais acordar, mas eu tava com uma esperancinha, pra ser sincera. Mas minha esperança foi quebrada, obviamente, a gente já viu que ele morreu, infelizmente, então é isso, né, gente? Sinceramente, eu não conseguia pensar o que poderia ser esse episódio extra se o Sandman morresse. Eu achei que ele ia sobreviver exatamente por causa disso, porque como que ia ter um episódio extra sem o personagem principal da série? E aí que entra a minha teoria sobre o último episódio. Esse episódio extra, além de ser um episódio que vai mostrar como que o novo sonho vai comandar o sonhar, além disso, eu acho que vai ser uma grande surpresa. E qual é a surpresa? E assim, mais uma vez eu criando uma teoria, sendo que todas as teorias que eu fiz até aqui estavam completamente equivocadas. Então, assim, há grandes chances de eu estar errada, mas eu vou dar minha teoria mesmo assim. A minha teoria é que, na verdade, o Corinthians 2.0 não é o Corinthians. Por que Corinthians 2.0? Porque ele é o segundo, né? O primeiro foi morto pelo sonho, e aí ele foi reformulado e ele criou outro Corinthians. Enfim, eu acho que o Deus do Fogo simplesmente criou uma ilusão para que todo mundo achasse que ele era o Corinthians e que o Corinthians era ele. Dá pra entender? Eu acho que ele trocou de lugar com o Corinthians, basicamente. E por que eu acho isso? Primeiro, ele fez com que aquela menina... Ai, eu esqueci o nome dela. Droga, eu esqueci de anotar esse nome. Sinceramente, eu não vou lembrar o nome dela e esqueci de anotar aqui no elenco. Mas ela, pra mim, é a cara da Wandinha em Família Addams. Essa atriz aqui, Christina Ricci. Ela é a cara dela, na minha opinião. Aí vocês podem discordar e dizer, não, nada a ver. Eu realmente sou muito ruim de rosto, né? De feições de pessoas. Sou péssima. Enfim, mas eu achei ela a cara. Eu até pesquisei pra saber se realmente era a mesma atriz. Descobri que não é ela. E descobri que não era. Então, assim, mais uma vez que eu confundi alguém, Mas enfim, assim que a Wandinha, que não é Wandinha, saiu da sala,
Basicamente, o Corinthians 2.0 simplesmente percebe que o Sandman não era o Sandman, era na verdade o Deus do Fogo disfarçado de Sandman, e os dois começam a brigar ali, e o Deus do Fogo é levado para uma prisão, um lugar, inclusive, que ele tá sendo torturado até agora. O segundo motivo para acreditar nessa minha teoria é que assim que eles conseguem pegar a criança, ele simplesmente aceita desobedecer às ordens do Sandman, o que realmente não é do feitio do novo Corinthians, né? O Corinthians 2.0, ele não faria esse tipo de coisa, ele iria seguir à risca o que o Sandman mandou fazer. Então, por esses dois motivos, eu acho sim que o Corinthians 2.0 não é o Corinthians 2.0, é na verdade o Deus do Fogo. Mas como eu disse, as minhas teorias todas estão erradas, então, basicamente, provavelmente eu devo estar errada de novo. Uma última coisa que eu gostaria de destacar que aconteceu durante a série, né, é descobrir que, na verdade, o Morpheus não é o primeiro a morrer. O primeiro dos perpétuos a morrer, no caso, né? Ele, na verdade, é o segundo, pelo menos, porque a Desespero é uma Desespero 2.0 também. Então, eu fiquei tipo assim, existem... Talvez mais deles tenham morrido e sido substituídos, e aqueles, na verdade, são os substitutos. Loucura em pensar nisso, né? Enfim, eu gostei muito da série, gostei muito do final, apesar do Morpheus morrer. O substituto dele é muito legal, parece ser um menino incrível, e realmente eu gostei muito da série, super recomendo. E é isso, se você assistiu até aqui esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue nas outras redes sociais, clica aqui pra ver mais vídeos como esse, e é isso. Fui!